hoje encerramos esse tema maravilhoso que é não passe pela vida correndo, né? Você já entendeu o segredo de não passar pela vida correndo, né? É armar uma tenda de oração. Vamos trazer isso para o nosso português de hoje. É armar um momento de oração no seu dia. Mas olha, vamos ser francos. Não diga que você ora só no ônibus, correndo, no metrô, no meio do lanche. Epa! Moisés era um homem ocupado e ele armava uma tendinha, onde toda a sua atenção ficava voltada para Deus. Então, quando eu falo armar uma tenda de oração, é você ter um instante. Na minha época da juventude se falava muito de devocional, né? Onde nós parávamos tudo e ficávamos ali só falando com Deus, contemplando a face do Senhor, oração, permitindo tempo para que nós nos manifestássemos e pudéssemos ouvir a voz de Deus. Uma tenda de oração fala de um lugar onde você diz para Deus: Senhor, o Senhor é o mais importante de tudo. Eu quero ouvir a tua voz. Eu parei tudo. Não tenho plano B. Desliguei o celular. Eu estou aqui para passar um tempo de qualidade com o Senhor. Essa questão de tempo de qualidade eu posso falar até com certa propriedade, né? Porque se é uma coisa que minha esposa e minha filha gostam é de tempo de qualidade. Eu lembro que tinha uma época que eu estava desempenhando um trabalho na igreja e era muito corrido esse tempo que eu dava para elas, né? E eu tinha que fazer algo correndo, a gente saía para o parque, marcava 2, 3 horas no relógio, eu tinha que voltar para casa correndo, porque à noite eu já estava na igreja. E foi um momento assim meio complicado na nossa vida, porque eu via minha esposa chateada, minha filha chateada, as duas tristes. Eu custei entender que tempo de qualidade não é fazer as coisas correndo. Tempo de qualidade é quando nós aplicamos de verdade o coração. Por isso que eu trouxe o exemplo de Moisés. Ele saía do arraial, ele saía da agitação, ele saía de perto do povo e ele preparava um lugar especial entre ele e Deus. E Moisés é chamado na palavra de amigo de Deus. E aí eu quero quebrar aqui um pensamento equivocado. Nós achamos que Moisés ia ali orar para levar um monte de coisa para Deus resolver. Não pense isso não, hein? Porque para ser amigo de Deus é porque ele gostava da presença de Deus. Então, um dos segredos da oração não é você encher o seu momento de oração de petições. Você pode até separar um pedacinho lá para fazer isso, mas aprenda a desfrutar da presença do Senhor. Aprenda a ouvir a voz. Pega um violão, toca uma canção, glorifique o nome do Senhor. Deixe, se você aprender a fazer isso, jovem, quando você sair daquele lugar de oração, talvez as preocupações, talvez as coisas não tenham mudado, talvez o boleto ainda vai ter que ser pago, talvez aquela prova ainda vai ter que ser refeita, mas eu digo, seu coração terá encontrado o refrigério do Salmo 23. Porque muitos jovens não encontram os pastos verdejantes, as águas tranquilas? Por que diz lá no Salmo 23? Porque eles não vão para a tenda de oração. Quando nós vamos para a tenda de oração, nós evitamos de tomar decisões emocionais, nervosos, abatidos, ansiosos. Nós evitamos prejuízos, nós evitamos decisões terríveis que podem ter consequências por longos anos na nossa vida. A tenda de oração ela nos faz parar e ouvir aquele que sabe todas as coisas. Pegue a palavra de Deus aí, Eclesiastes 8, 2 a 5. Nós vamos usar esse versículo hoje como um versículo base para concluir esse assunto maravilhoso. Pegue aí Eclesiastes 8, 2 a 5. Abriu aí a sua Bíblia? Olha o que diz Eclesiastes 8, 2 a 5. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do juramento a Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que lhe agrada, porque a palavra do rei é suprema. E quem lhe dirá que fazes? Esse versículo, ele tem esse pedacinho que me chama muita atenção. Não te apresses a sair da presença do rei. E aí eu vou voltar a falar do FIC. O FIC é um podcast que nós estamos fazendo
que eu deixo lá no Spotify, geralmente ao final de semana, que ele é quase uma continuação dos vídeos, mas ele é um pouco mais direto, né? É só áudio. E você pensa assim, mas você vai falar o mesmo assunto? Eu também pensei que era, sabe? Eu pensei, então, um podcast sobre o vídeo, para quem não viu o vídeo. Mas não, o Espírito Santo traz mais revelação. Você acredita nisso? É algo glorioso andar com Deus. Sempre tem camadas de profundidade. Então, o nome desse podcast, o nome dele é FIC. Eu coloco lá no Spotify. Porque teve um dia que eu estava orando, jovem, e quando eu fui sair daquele momento devocional, o Espírito Santo falou, fique um pouco mais. Fique um pouco mais. Mas fique aonde exatamente? Ficar na presença de Deus. Ficar um pouco mais naquela tendinha de oração. Ficar um pouco mais de coração aberto. Ficar um pouco mais com desejo. Ficar na presença dEle. Até aprender a desfrutar da presença dEle. Márcio, como assim desfrutar da presença de Deus? Se você entra na presença de Deus correndo, no relógio ali, ó, sempre assim, talvez o seu momento de oração será marcado por uma leitura bíblica muito rápida, você não vai assimilar nada daquilo ali, vai bater ponto, e talvez você vai só fazer um monte de pedido, né? Mas você não vai conhecê-lo. E se você não conhece o Senhor, aí você vai contrário àquele versículo. Ele diz que o povo que conhece o seu Deus é forte. Quando vier a dificuldade, quando vier a tempestade, quando vier a luta, você vai estar forte porque conhece a Deus? Ou você vai estar fraco porque você conhece Deus pelos que os outros dizem? Você sabe que Deus é bom pelo que os outros dizem, você sabe as teorias, mas você não tem um relacionamento. A voz do Senhor, ela é transformadora, ela é libertadora, ela é norteadora, ela é capaz de mudar completamente o meu e o seu destino. Mas olha, nós precisamos ouvir essa voz, nos deixar guiar por ela. Mas nós só conseguiremos ouvir essa voz com mais facilidade, com o coração bem aberto, é quando nós construirmos a tal tenda de oração. Eu lembro de uma época na minha vida onde eu pegava o meu violão e o Espírito Santo me conduziu àquilo. Eu pegava o violão, eu ia tocar à tarde ali na BR, debaixo das árvores lá, e ficava ali eu e o Espírito Santo muito tempo tocando. Ficava ali 1 hora. Que coisa maravilhosa, aquilo marcou a minha vida, criou intimidade, criou aliança, me fortaleceu, me fez conhecer um pouco mais. Foi o meu momento de ficar um pouco mais ali, sabe? Eu quero despertar você, jovem, que acompanhou o nosso vídeo essa semana, a sair desse lugar comum. Eu venho falando muito disso, né? Sai da zona de conforto, anda em amor e agora fica mais na presença, fique mais na presença do Senhor. Porque é na presença do Senhor que as coisas acontecem. É na presença do Senhor que as coisas ocorrem. É na presença do Senhor que a vida ganha um norte. Talvez você que está me assistindo aí está meio perdido no pecado, perdido sem acertar a vida conjugal, perdido sem acertar a faculdade, perdido sem acertar o teu chamado, perdido sem acertar o teu ministério, o teu lugar no corpo de Cristo, perdido em relações complexas para com a família ou amigos, você está procurando soluções. Deixa eu lhe contar um segredo. Pare de procurar nos homens aquilo que só existe em Deus. Pare de tentar ouvir dos homens aquilo que o Espírito Santo está esperando você entrar no quarto, fechar a porta e ouvir só dele. Porque é ele que te conhece no íntimo. É o que diz o maravilhoso Salmo 139. Ele conhece o seu corpo quando ainda nem estava pronto. Coisa linda, né? Esse Espírito Santo é maravilhoso. Então, para a gente concluir com chave de ouro, o vídeo desta semana é: como eu posso, Márcio, então passar pela minha vida
de forma sábia a uma resposta, valorizando o seu tempo e o seu lugar de oração, abrindo todos os dias, por mais que seja corrida a sua vida, um momento onde você encontra tempo para orar. E nada de fazer 2, 3 coisas. O momento de oração é o seu momento de relacionamento. A gente volta lá no Gênesis, quando Deus foi encontrar-se com Adão. Sabe, havia um hábito ali, Deus se relacionar com Adão, Deus conversar com Adão, porque Ele é um Deus de relacionamento. Então, jovem, esse é o nosso vídeo desta semana. Que você possa se voltar para o Senhor, que você possa restabelecer esse lugar precioso de oração na tua vida. Que Deus te abençoe. Eu aguardo você lá no FIC, tá? Eu vou colocar esse tema lá em nosso podcast no Spotify. Não passe pela vida correndo. Vamos falar um pouco mais. O Espírito Santo já está trazendo mais coisas para me colocar ali. E aí nós temos um trato. Deixe aí o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, entre lá no Instagram, nos abençoe com a tua vida, tá bom? Que Deus possa te abençoar, te fortalecer, permaneça firme aí, tem coisa boa chegando, amém, na tua vida. Deus te abençoe, até lá, tchau.